O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro, não na Copa América, quando havia aquele temor de perder muitos pontos por conta dos desfalques provocados pelas convocações. Ali o time até foi bem. Mas depois disso, quando começou a Copa do Brasil a engrossar e veio a Libertadores também com mata-mata, aí abandonou. O Flamengo fez 4 jogos no segundo turno e perdeu todos. São Paulo foi imprensado entre as partidas com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Qual foi a prioridade? Foi a Copa do Brasil. Quando o São Paulo foi um time cheio de reservas. Perdeu. Botafogo. Aí foi o jogo imprensado com o Bolívar. O Botafogo também tinha reservas, mas o Flamengo tinha mais reservas ainda. O Flamengo tinha 3 titulares, entre eles o goleiro, porque o Arrascaeta saiu com 4 minutos. O time todo cheio de reservas. E alguns eram reservas dos reservas. Tomou uma goleada. Até fez o primeiro tempo muito bom na circunstância, ficou 1-1, quase virou o jogo, mas no segundo tempo, aí o Tite mexeu mal e tal, o time foi um desastre. Tomou aquela pancada no Botafogo. Perdeu para o Corinthians. Não tinha tantas reservas em campo, mas é muito claro, assim, time totalmente desmobilizado, preocupado com o quê? Com a Copa do Brasil com o Bahia, que foram jogos entre a partida com o Corinthians. Jogo horroroso. Horroroso. Porque não adianta também só escalar os jogadores. Tem que estar mobilizado para o jogo do brasileiro. Você tem que estar envolvido com aquilo. Né? E agora, time reserva, para mim, dessa vez, mais do que natural. Houve também, eu falei já do Bolívar, né? E agora eu acho que até fez sentido colocar o time reserva, porque se manda o time titular para Porto Alegre, ainda mais com a logística que está vendo super maluca para você sair, chegar até Porto Alegre, ter que ir pela base aérea de Canoas. O voo chegou no Rio de Janeiro ontem perto de 2 da manhã. O jogo acabou 8h30 da noite. 1 hora e pouco de voo, chegou 2 da manhã. Tem que passar no Salgado Filho, fazer raio-x, que é o aeroporto de Porto Alegre, que está interditado, mas o raio-x está funcionando. Depois vai para a base aérea, não é tão longe, são 20 quilômetros, mas essa logística faz a operação ficar mais demorada. E os jogadores titulares ganharam 4 dias de treino que não treinariam. Porque você tem o pré-jogo, o pós-jogo, o dia do jogo. Então ficaram no Rio de Janeiro para tentar a vitória na quinta-feira contra o Peñarol. E aí faz todo sentido, porque o campeonato já está abandonado pelo Flamengo há muito tempo. A diretoria, quando falava lá, o senhor Landim, o senhor Brás, o Flamengo disputa todas as competições. Na verdade, o que eles estão dizendo ali é o seguinte: nós estamos priorizando as Copas, é a tradução. Porque na hora da dividida, vou jogar contra o São Paulo, mas tem o Palmeiras na Copa do Brasil. Titulares contra o Palmeiras, reservas contra o São Paulo. Tem a Libertadores, tem o Bolívar, reservas contra o Botafogo. Mas o Botafogo também está na Libertadores, mas o Flamengo colocou mais reservas ainda. Quer dizer, aí há também a questão do mercado, que muita gente questiona, o fato da demora de ter ido buscar jogadores. Mas ontem acho que fizeram o que tinha que fazer. O Flamengo não pode desistir da Libertadores. O desafio de quinta-feira não é missão impossível, é difícil, mas não é impossível. O Flamengo, fazendo um bom jogo, tem condições de derrotar o Peñarol. E se não se preparasse adequadamente, não teria chance. Se preparando adequadamente, tem chance de vencer e tem chance de se classificar, por mais difícil que seja. Que nunca ganhou lá, nunca venceu, não sei o que, não interessa. Essa história de nunca venceu, nunca ganhou, vale só como curiosidade. Mais nada, mais nada. Tem que ir lá jogar bem e ganhar o jogo. Pronto. O Peñarol é uma boa equipe, organizada, não foi surpresa alguma para quem acompanha a dificuldade que impôs ao Flamengo e a vitória. Mas se jogar organizado, se jogar bem defensivamente, repito, defensivamente, não é jogo para jogar loucamente no ataque, sim, de forma organizada, evitar tomar um segundo gol, ficar um 2-0 no agregado e construir uma eventual vantagem com paciência, não com aquela pressa para forçar passe por dentro, tentar resolver jogadas em 10 segundos, pode conseguir uma vitória no Uruguai. Se vencer por 1-0, vai para os pênaltis, está aberto. Se vencer por 2, aí vai fazer a história. E é lógico que teria que priorizar. Por quê? Porque o brasileiro está abandonado há muito tempo. E os garotos foram até bem. E as lições de Porto Alegre são: o Matheus Cunha, como já se sabe desde o ano passado, não tem condições de ser goleiro do Flamengo, nem reserva, falhou em 2 gols, falhas bizarras. A segunda parece goleiro, sabe goleiro de pelada? Você vai jogar bola com os amigos, aí aquele camarada, o Aranha, sabe, o Arnaldo, não aparece para pegar no gol, né? Aí vai pro gol, sei lá, o Maurício Rossi vai pro gol. Maurício Rossi não, Maurício Barros vai pro... Tô falando de seus amigos que jogam bola com você. Vão lá pro gol. Não sabe jogar no gol. Aí faz o quê? Aí ele vai abaixar, defender a bola com a perna, ao invés de defender com a mão, e toma o gol. Foi um gosto ridículo um goleiro profissional rebater aquela bola daquela maneira. Não tem condição. O legado do Sampaoli foi convencer o Matheus Cunha que ele joga bem com os pés e muita gente achar que ele pode ser goleiro do Flamengo. Ele não tem condição, ele tem que ser emprestado, ganhar rodagem, talvez um dia possa voltar em outro estilo. E ali comprometeu muito no terceiro gol, o Davi Luiz, né, gente? Que também tem que ser olhado com um pouco mais de atenção. O Diego Costa cabeceia livre. Os meninos foram muito bem. E aí vai outro defeito do trabalho do Tite aí. O Tite simplesmente ele não aproveita a base como poderia
E os garotos mostraram ontem que têm valor e poderiam ser mais bem utilizados. Inclusive, se fossem mais bem utilizados, mesmo com alguns desfalques, alguns jogos com time misto ou reserva, eles poderiam colaborar com o time principal mais do que alguns jogadores contratados ao longo do tempo pelo Flamengo. E o Tite utilizou muito pouco. Eles foram muito bem. Os garotos passam aí do teste com folga. Mas o goleiro, que já não é mais garoto, já era titular no ano passado, o Davi Luiz, o Alan, o Ayrton Lucas, muito mal, muito mal. Perdeu jogando bem. Mas não adianta. Né? Perdeu jogando bem, não adianta. Fica só esse ponto positivo dos meninos. Mas o brasileiro já está abandonado há muito tempo. O Flamengo só não assume isso. Eles não assumem isso. Lembrando sempre, a eleição acontece para presidente do Flamengo, 9 de dezembro. Até lá já acabaram Copa do Brasil e Copa Libertadores. Se o Flamengo ganha as duas, isso na mentalidade deles lá atrás, ainda é possível, né? Não está eliminado. Nossa, olha o tamanho da onda que vai surfar o candidato da situação. Tem isso também. Juca, na sua visão, primeiro o nosso número de likes, você pode dar aí o número de likes que queremos para hoje, e segundo, Flamengo e São Paulo, dois derrotados da rodada, o São Paulo mais derrotado ainda, vão ficando meio pendurados na temporada aí. São Paulo mais até. Quem está mais pendurado para você? E podia falar também dessa campanha do Flamengo ruim, né, no Brasileiro. Maior orçamento, maior tudo. Como pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu gostaria de contar aos amigos que ontem pela manhã eu estava em Itaquera, onde fui ver o hexacampeonato das Brabas, e meu celular não parava. E eu olhava, eram mensagens, era bombardeado por Zé Trajano e por Arnaldo Ribeiro, falando de um jogo menor que acontecia na cidade de Manchester, o jogo do City contra o Arsenal. Zé Trajano chorando por causa de uma expulsão do Trossard que foi bobo. Tinha um amarelo, dá um empurrão pelas costas no jogador do City e ainda chuta a bola para longe. Estava na Inglaterra, não estava no Brasil. Tinha que ser expulso, foi. O Arnaldo disse que o jogo parecia de Libertadores, que era um pega para capar. E eu vendo o que importava no futebol mundial, né? As Brabas sendo hexacampeãs diante de um público recorde na América do Sul para futebol feminino. Mais de 42 mil torcedores em Itaquera, para completar a festa que tinha começado no sábado à noite e que dá alguma esperança para o Corinthians, porque os que estão ali lutando para não cair também, exceção feita ao Vitória, fraquejaram. Veja bem, o Flamengo, para mim, é a grande decepção, porque o Flamengo montou um elenco para ganhar tudo e esse elenco não se mostrou forte o suficiente para ganhar tudo. Verdade que foi realmente um teste de fogo, né? A bruxa desceu na Gávea e começou a tirar jogadores muito importantes do Flamengo. Mas o jogo de ontem do Flamengo, pelo menos dá essa esperança em relação à garotada que entrou em campo. Esse Everton, o Felipe Tereza fazendo gol. E foi uma boa partida. Aliás, o Tite ali resumiu bem. O Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Ganhou porque é mais experiente, ganhou porque foi mais eficaz, ganhou porque o Kahneman enganou a arbitragem, fez ali um drama para a expulsão do Carlinhos, que, diga-se de passagem, também não faz lá muita falta. O simples fato do Carlinhos estar suspenso para o próximo jogo é um alívio para a torcida do rubro-negro. Agora, o São Paulo, bem, o São Paulo tem que apostar tudo mesmo nesse jogo da quarta-feira. Eu não entendi o Lucas, que é titular, entrar em campo ontem. Passei a entender com aquele começo de jogo do São Paulo. Foram 20 minutos que lembraram o jogo que o São Paulo fez contra o Cruzeiro e me pôs até em dúvida. Será que o time reserva do São Paulo é melhor que o titular? Mas logo o Inter percebeu do que se tratava e acabou tendo uma vitória. Esse Alan Patrick joga muito, barbaridade. E uma vitória
que coloca o Inter, a gente está falando isso, o Inter vai brigar pelas 4 primeiras vagas. Não tenho dúvida disso. Só tem o Campeonato Brasileiro. É até pouco para o Inter, para um time que desde 79 não é campeão brasileiro. Mas o Inter vai brigar pela 4ª vaga, não tenho muita dúvida. Em relação à enquete, olha, eu fico na dúvida entre o Fortaleza, a vitória do Fortaleza, o Fortaleza está vivo, concordo com o Trajano. 4-1 no Bahia não é pouca coisa. Agora, a maior vitória, claro, foi a do Palmeiras. Porque o Botafogo merecia ter vencido o jogo bem antes de ganhar na Bacia das Almas. O Fábio fazia uma partida extraordinária que o Felipe Melo fez questão de estragar. No clássico vovô, 2 vovôs foram protagonistas. O Fábio, fazendo defesas espetaculares. E o Felipe Melo, que ainda, menos do que o Fernando Diniz, mas ainda insiste em escalar. E fez a pataquada que fez para ser desarmado pelo Gregory e tomar o gol do Luiz Henrique. O Botafogo jogava no Rio. Fortaleza jogava no Ceará. O Palmeiras foi jogar fora de casa. Claro, teve a sorte da CBF não respeitar a isonomia do campeonato. Foi jogar em Brasília e não no Alçapão de São Januário. Fez o suficiente. Ganhou um presente, aproveitou o presente e depois administrou até a hora que o Felipe Coutinho entrou e as coisas ficaram mais complicadas, mas mesmo assim, sem o Estevão, não correu grandes riscos. Jogou um futebol, como bem definiu Danilo Lavieri, o nosso sultão árabe, um jogo burocrático, mas ganhou os 3 pontos num calor de 32 graus, numa secura de 10 de umidade, uma vitória que mantém o Palmeiras, na minha avaliação, principalmente se o Botafogo passar pelo São Paulo na Libertadores, como favorito ao título, como favorito a ser tricampeão. Não fez uma grande apresentação, mas daquelas partidas que nem era o caso. Era necessário ganhar, e ganhou. Então, acho que o maior vitorioso da rodada é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Campeonato Brasileiro não acho que esteja apenas entre 2. Acho que está entre 3, claro, com menos chance para o Fortaleza, mas eu não descartaria o Fortaleza assim, com essa facilidade. E quanto à Premier League, não vai ter para ninguém. O pentacampeonato pinta no horizonte, por mais que Zé Trajano ache que o Arsenal seja prejudicado pela arbitragem, o sistema da Premier League prejudica o Arsenal. Ora, senhores, era o que me faltava. Número de likes ele se recusa a dar. Você vê que coisa, ele foi 6 mil. Quanto? 6 mil. 6 mil. 6 mil? Ó, tá eu só queria fazer um registro aqui no início do programa, que o Mauro falou do Matheus Cunha, aquela coisa toda, mas sobrou, sabe para quem? Para o Maurício Barros, que foi chamado aqui de frangueiro. Veja você, o frangueiro da semana e eterno Maurício Barros. Exatamente. Não era um bom goleiro mesmo, a gente lembra bem. Ô, Arnaldo, Flamengo, aí também pendurado pelas Copas, com uma campanha do Brasileirão muito decepcionante, e o São Paulo, decepcionante demais ontem. Zubeldia inventou uma escalação maluca lá, perdeu. O time de reserva contra o Cruzeiro tinha ido bem, aí ontem ele muda tudo e põe outro sistema, perde. E agora tem essa semana que pode ter um céu cinzento. Pode ser eliminado pelo Botafogo, pode perder para o Corinthians, o jogo não é no Morumbis, e um cenário que era positivo vira esquisito. Não é no Morumbis, mas é torcida única, né? Mas não vai ser, né? No princípio, sim. No princípio, sim. Veremos. Eu acho que tem uma diferença grande aí entre Flamengo e São Paulo, além da questão do orçamento, das frentes, né? Porque o Flamengo, afinal, tem 2 frentes, o São Paulo só tem uma frente.
Só tem a Libertadores. Os dois estão pendurados, sim, pelo jogo da Libertadores, pela a temporada dependendo muito disso, mas o Flamengo ainda tem a Copa, insisto, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil para o Flamengo seria uma via importante se a Libertadores não vier, se acabar o sonho na quinta-feira. O São Paulo já não tem mais Copa do Brasil. E a outra grande diferença, Tironi, são os times reservas de Flamengo e São Paulo, que foram utilizados nessa rodada e são utilizados de vez em quando. A diferença entre o time titular do Flamengo e o time reserva é muito grande, é óbvia, né? Os titulares do Flamengo, os principais, são de uma outra categoria. Os do São Paulo não são. Essa é a grande situação. Então, para o São Paulo, basicamente é o seguinte: se o time reserva ou titular é bem escalado, ele rende. Se ele é mal escalado, ele é presa fácil. Ontem, parecia, ou tinham mais titulares, tinham 2 pelo menos, né, do que no jogo com o Cruzeiro. Agora, escalado nesse sistema, o Juca falou, acho que foi o Juca, né, do Alan Patrick. O Alan Patrick é ótimo. Quando joga livre, então é melhor ainda, né? E o São Paulo ontem foi a pior escalação do Zubeldia desde que ele chegou. Ele parecia ter chegado ontem ao clube pelo desconhecimento do time que ele escalou e, sobretudo, do adversário, do momento do adversário, do principal jogador do adversário. Os minutos iniciais que o Juca falou são minutos de surpresa em relação ao técnico inimigo. O Roger, até entender o que estava acontecendo, passaram 20 minutos. São Paulo fez um gol, chutou uma bola na trave e tal. É verdade, tem aquela blitz maluca. Porém, num time em que não tinha nenhum marcador, e esse era o time do São Paulo ontem, ou você converte todas as suas chances de gol e faz 4-3, 5-4, ou você vai tomar um totó. E foi o que aconteceu, né? Então, eu também achei bem estranho o Zubeldia não ter aproveitado o que de bom teve do jogo de Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Aliás, a queda do técnico do Cruzeiro se ensaiou naquele domingo, né? A quebra da invencibilidade no Mineirão. A cornetagem ficou gigantesca. E agora sim, no caso do São Paulo, que é uma frente única, até porque a derrota para o Inter, o Juca também tocou no ponto. O Inter era um concorrente direto do São Paulo pelas vagas na Libertadores. E não vai ter mais São Paulo e Inter depois do jogo de ontem. Até o empate para o São Paulo era bom ontem. Mas acho que ninguém contou essa história para o Zubeldia. Então o São Paulo vai para a quarta-feira por tudo ou nada. Contra o melhor time do Brasil, que é melhor em termos coletivos e é muito melhor em termos individuais. Tanto que a gente está discutindo agora, né? Lucas, Caleri, Luciano, né? Hoje esses 3 jogadores são os principais do São Paulo. Eu acho que não dá para comparar com Luiz Henrique, Igor, Almada. Não dá, né? Acho que não dá. Então, o São Paulo vai para um tudo ou nada num jogo contra o time mais forte do Brasil no momento, que mostrou contra o Fluminense com um time misto, metade dos seus titulares e metade reserva, que também não altera muito o nível técnico do Botafogo, né? Essa mescla mostrou que tem forças para jogar as duas frentes, né? Então, a temporada por um fio de Flamengo e São Paulo, aliás, salve para o Chico, enteado do Trajano. Lembro bem esse momento, essa semana, no ano passado. Lembra, Trajano? A gente ali, no aniversário do Chico, vésperas de São Paulo e Flamengo, decisão da Copa do Brasil, todo mundo com aquele sorrisão. E agora o cenário é um pouquinho diferente, né? Quarta-feira, o São Paulo, dessa vez na Libertadores, tem uma missão aí hercúlea. E vai depender muito do treinador, porque em termos individuais o Botafogo é muito melhor.